Você já ficou nervoso quando ia falar em público? Ou suas pernas começaram a tremer, suas mãos começaram a suar, seu coração começou a bater muito rápido e você não conseguia falar o que você queria falar? Então, hoje eu vim aqui falar sobre como falar em público e eu vim trazer algumas dicas que podem te ajudar. Oi, eu sou a Raquel e eu sou do canal Entre Pensar e Fazer, e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o que eu costumo fazer quando venho falar em público, coisas que me auxiliam, que me ajudam e experiências que eu passei que talvez possam te ajudar também. Uma das primeiras coisas que eu faço normalmente é eu vou atrás de oportunidade de falar em público, sempre. Então, por exemplo, na faculdade eu era presidente de iniciativa, ou então me forcei a ter esses cargos mais altos de liderança dentro do que eu fazia. E dentro desses cargos mais altos, eu sabia que eu devia passar tarefas, eu devia saber falar e eu devia saber engajar as pessoas para que elas fizessem o que eu estava pedindo. Então, eu tive que aprender muito. E nisso eu não sabia de nada, eu fui na cara a tapa. Então, é o seguinte, se você puder, crie oportunidades, porque tendo essas oportunidades, você desenvolve melhor. Isso é como se fosse um treino, você não precisa estar sempre fazendo tudo perfeito, falando da forma perfeita, ensaiando perfeitamente. Não, se você for autêntico, as pessoas também vão notar isso, elas também vão te escutar, principalmente também quando você admite que tá nervoso, você erra, você ri dos seus erros, a plateia se conecta com você porque você parece mais autêntico. Além disso, te faz um pouco mais tranquilo, não é? Quando eu comecei a fazer isso, tava dando resultados, as pessoas passavam a escutar o que eu tava falando. Então, por exemplo, eu fui evoluindo cada vez mais de cargo, então eu fui virando gerente de projeto, gerente de uma área. Depois disso, eu virei presidente que tinha que falar toda semana pra passar várias tarefas, falar do que estava acontecendo, quais problemas a gente tinha que enfrentar, quanta ajuda eu ia precisar pra fazer alguma coisa. E nisso você tinha que treinar muito a forma como você falava e a sua postura também. E uma das coisas que me ajudava era ter uma postura de power pose. Não sei se vocês sabem como é power pose, mas é como se você deixasse seu peito aberto e fizesse gestos calmos e tranquilos que mostrassem mais a parte de cima do seu corpo. Então, por exemplo, quando eu ia falar, eu sempre procuro ficar de uma forma mais receptiva às outras pessoas. Então, sempre, nunca de braços cruzados, sempre querendo transparecer algo, deixando totalmente a sua parte de cima, seu peito aberto, meio que visível, sabe, para as pessoas, pra elas receberem melhor a sua ideia e inconscientemente aceitarem melhor. Porque não só você precisa saber o que você vai falar, como também você precisa saber a forma como você vai falar, porque o corpo também fala. Conforme as suas atitudes, seus gestos, isso influencia inconscientemente a pessoa. Então ela já vai estar mais adepta à sua ideia, já vai estar mais fechada da sua ideia, dependendo da forma como você está se portando. E uma outra forma que eu costumo aplicar quando eu vou falar em público, normalmente, ou então contar alguma história, por exemplo, e às vezes isso pode ser difícil para alguma pessoa de ter um grupo de amigos e contar alguma história que todos vão prestar atenção. Mas eu descobri que uma das formas de fazer isso é você contando storytelling. Storytelling nada mais é que você contar a sua história de uma maneira que a pessoa vai se engajar por ela, ter uma empatia, criar sentimentos, desenvolver sentimentos por isso. E você vai aprendendo a dramatizar um pouco mais a história. Você basicamente vai contar uma história, uma narrativa do início, meio e fim. E por que isso é muito adepto às pessoas? Por que isso cativa bastante? Veja bem, quando eu falo, normalmente as pessoas quando estão em público, elas ficam nervosas, as mãos começam a ficar geladas, as suas pernas começam a tremer, o seu coração começa a palpitar, é uma coisa. Mas se eu falar isso de outra forma, por exemplo, contando uma história, no meu caso, eu fui pela primeira vez numa Olimpíada Internacional para ver se a gente passava para essa segunda fase para representar o Brasil. Eu tive que ir para São Paulo para competir nacionalmente. E lá eu tive que fazer um debate. E nesse debate eu tinha uma pessoa mediando o debate e outra que ia ver os pontos negativos da minha apresentação e ia discutir comigo em público. Isso por si só já me deu um nervosismo, porque imagina, você está apresentando algo, você está falando de algo que requer o seu intelectual também, e alguém vai e fala, por que você não fez isso? Não entendi essa sua teoria tal. Por que você não considera tal teoria melhor? Por que seus erros estão incondizentes ou com algum cálculo que você tenha feito errado e você não se atentou? Você está submetido a essas possíveis situações e isso só me dava mais nervosismo. Mas eu tinha que ir lá e eu tive que apresentar. Então, na minha hora da apresentação, eu fui, apresentei o slide, falei todos os pontos, falei do experimento, os projetos que eu fiz em prol desse experimento. E nisso, minhas pernas estavam tremendo, minha voz estava tremendo, eu não conseguia falar uma palavra direito. Sempre quando eu falava essa palavra, eu ficava... Dava tudo errado. Mas, assim, eu consegui, mesmo com medo,
mesmo com as pernas tremendo, mesmo com as mãos suando, mesmo com tudo dando errado, eu consegui apresentar, fiz minha parte. E depois a outra pessoa foi e falou o que ela queria falar. E não foi tão pior quanto a minha cabeça estava esperando. Minha mente ampliou muito mais o que poderia acontecer. E normalmente é isso que acontece também. Quando a gente está só aqui no mundo das ideias, na ansiedade, a ansiedade ela transforma tudo que pode acontecer em muito pior. Então é bom você também elencar o que poderia acontecer se eu falasse tal coisa. Por exemplo, numa apresentação em público você tem que fazer, que é muito importante. Você elencar, não, se eu falar algo assim, o que poderia acontecer? O que poderia vir a dar errado? E você tem uma noção já com base no que poderia acontecer. Mas não deixar tudo no mundo da ansiedade, porque, por exemplo, ela vai ampliar tudo mais, tornar tudo pior e você vai ficar com muito mais medo. Também, apresentar em público é sobre ter coragem e agir mesmo com medo. E eu sei que você consegue, porque é muito difícil, mas é muito treinável. Porque você tem que ir atrás, se você quiser expor suas ideias, se você quiser que pessoas vejam como você está pensando, queiram aderir a alguma ideia sua, você tem que ir atrás, você tem que falar, você tem que saber se portar, você tem que agir perante o medo. E eu tenho certeza que você vai conseguir. A confiança, ela é um treino, né? Não existe aquele momento que você, não, tô confiante agora, vou falar. Não existe esse momento, nunca vai existir. A gente nunca vai estar 100% pronto. Isso é pra maioria das situações da nossa vida também. A gente nunca vai estar pronto. Você tem que agir perante o seu receio. Então você tem que ir lá e fazer mesmo assim, pra ser um treino, que aí eventualmente você vai se acostumando com esse nervosismo. Assim, sempre tem, sempre tem. E é difícil você, no começo, começar a fazer isso, começar a relevar mais um pouco o seu medo, começar a falar, a organizar suas ideias, mesmo quando você está receosa do que você está falando, daquele público está te escutando. E isso é muito difícil. Conforme você vai falando, você vai vendo, ah não, tal coisa funcionou comigo, tal forma de falar é melhor. Não, se nessa hora eu falar baixo, as pessoas vão ficar mais atentas, elas vão chegar mais perto para escutar o que eu tô falando. Nesse momento de suspense da história, eu vou fazer o quê? Será que eu coloco uma pausa dramática? Ou será que eu falo mais sobre sentimentos que eu estou sentindo? Você vai vendo, é um balanço de várias coisas que você vai aprendendo só se você treinar. E treinar é procurar todas as oportunidades possíveis para você poder falar em público. Tem até uma situação que eu esqueci de falar, que já aconteceu comigo, que foi quando eu estava participando de um processo seletivo, de uma bolsa, que eu tinha que falar, que eu tinha que vender meu peixe, eu tive que fazer diversas formas para que o meu storytelling fosse escutado por diversas pessoas diferentes. Então isso foi muito difícil para mim. Eu tive que contar minha história de forma que as pessoas fossem escutar. E uma das estratégias que eu usei foi o storytelling, ou então a jornada do herói. A jornada do herói é muito boa também, porque meio que ela tem sempre um personagem que vem de uma trajetória jamais, por exemplo, humilde, ou então com muitas dificuldades, com muitos empecilhos pela frente. E aí, apesar de empecilhos, ele viaja, ele enfrenta todo um desafio para chegar onde ele tá. E onde ele tá, tem mais desafios ainda. E aí, depois que ele enfrenta todos esses desafios, ele ganha toda essa bagagem de maturidade emocional, ele volta para sua cidade natal, por exemplo, contando todas as experiências que ele passou, que ele vivenciou. E isso é meio que a jornada do herói. Tem todo um ciclo nela. E isso torna 100% a sua história muito mais engajada e muito mais interessante de ser escutada, porque todo mundo gosta de escutar uma história. Desde criança a gente é acostumada a escutar história. Então, se você consegue falar isso, se você consegue aplicar isso na sua fala, você se torna muito mais interessante também. Por fim, gente, eu queria ressaltar que você nunca vai se sentir 100% seguro. E tá tudo bem. A coragem que você tem é agir perante o medo. Você vai falar mesmo tremendo, você vai falar mesmo com as mãos suando, você vai falar mesmo com o coração aceleradíssimo, você vai falar. Você pode ser autêntico, sabe? Se você errar, a melhor forma de você contornar esse erro é você ser autêntico. Tudo bem. Imagina você errar e ficar travado. Mas não, se você errar, tudo bem, dá uma risada, descontrai. Tanto que a plateia vai ficar mais relaxada de ver que você é autêntico. E sim, cada exposição que você faz, cada oportunidade que você tem de falar em público, treina a sua coragem. E isso é muito importante. O seu primeiro passo de coragem é comentar aqui, hein? Comenta aqui o que você achou do vídeo, o que poderia melhorar. Comenta aqui se vocês têm alguma tática que te ajudam a poder falar em público, tanto seja apresentando um projeto importante, um seminário importante, ou até conversando com amigos em roda. Comenta aqui embaixo qual a sua tática. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal aqui também. Eu estou bem ansiosa para continuar postando coisas para vocês e trazer mais abordagens de temas interessantes que tanto me auxiliam quanto auxiliam vocês, e eu procuro trazer isso, passar de uma forma mais engraçada, então uma conversa entre amigos, sabe? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até mais, gente.